Gente, bem-vindo todo mundo. Vamos então iniciar a nossa live com todo mundo que está aqui. Mohamed Ali, que é fundador do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio, aqui de Santa Cruz do Sul. A Yara Haas, que é membro do coletivo Vozes Judaicas por Libertação. E a Mainara Naf, que é secretária de Juventude da FEPAL e também é diretora de Políticas Educacionais da ONU. Os nossos assuntos são, dentro da chamada geral Solidariedade Internacional à Causa Palestina, a gente quer falar do movimento dos estudantes universitários, que iniciou em Colômbia, nos Estados Unidos, e já se estendeu para o mundo, e a gente quer falar da solidariedade dos judeus não sionistas, que desde as primeiras manifestações, ainda lá em outubro do ano passado, começaram a levantar a voz dizendo não em nosso nome, e que estão até hoje junto, então, conosco. A dinâmica que a gente vai fazer é a seguinte: a Mainara tem uma reunião da FEPAL às 8h30, ela precisa sair, então a gente reparte a coisa, começa com a Mainara, Yara fique muito à vontade para entrar na conversa, mas a gente vai então focar no primeiro momento este assunto do movimento estudantil, do movimento universitário. Tá? Eu leio uma introdução muito rapidamente para situar isso tudo. Tá? Eu começo dizendo que o que acontece em Gaza é uma continuação daquilo que vem ocorrendo na Palestina desde 1948. Os massacres se repetem, as expulsões se repetem, as demolições de casas se repetem, e por isso os palestinos falam que vivem uma Nakba contínua, uma catástrofe que se repete todos os dias. Só em Gaza, a gente pode referir massacres em dezembro de 2008, novembro de 2012, julho e agosto de 2014, março de 2018, maio de 2021, maio de 2023 e outubro de 2023, e este último continua até agora. As imagens de Gaza não nos deixam ter ilusões. Israel não vai parar. Israel planeja concluir o trabalho, tornar a faixa de Gaza inabitável e ver os 2.300.000 habitantes palestinos expulsos numa campanha de limpeza étnica por meio de fome, terror, massacre, doenças infecciosas. Nada está livre dos ataques: hospitais, mesquitas, igrejas, residências, edifícios de apartamentos, campos de refugiados, escolas, universidades, bancos, sistemas de esgoto, infraestrutura de telecomunicações, tratamento de água, bibliotecas, moinhos de trigo, padarias. A intenção de Israel é destruir a infraestrutura de Gaza, destinar Gaza a ser uma terra devastada, uma zona morta, incapaz de sustentar a vida. Não é uma busca pelos reféns. Não é uma guerra contra o Hamas. É uma operação de extermínio contra os palestinos. As valas comuns encontradas em Gaza 2024 são iguais às do genocídio armênio de 1915 e 1923 e do genocídio judeu de 39 e 45. Diante disso, a gente vinha se perguntando: até quando o mundo assistirá passivamente, murmurando platitudes em lugares comuns inúteis? Até quando reinará a indiferença? Até quando chegará a hipocrisia e a covardia das potências ocidentais e dos governos dos países árabes? Mas agora, depois de dizer tudo isso, eu digo: temos um alento, existe uma esperança, e é sobre isso que nós vamos falar nesta nossa última live da Semana da Nakba. Desde o início dos ataques do 7 de outubro, judeus não sionistas em diversas partes do mundo levantaram suas vozes e gritaram não em nosso nome, denunciando o sionismo como uma ideologia colonialista e racista que não representa os judeus e que conspurca o judaísmo. Como disse Naomi Klein no Seder nas ruas em Nova York, na Páscoa judaica, o sionismo é um falso ídolo que traiu todos os valores judaicos.
Há muito tempo que se permite que o falso ídolo do sionismo cresça sem controle. Por isso, esta noite dizemos, isto acaba aqui. Nosso judaísmo não pode ser contido por um etno-estado. Essas vozes judaicas, como a da Naomi Klein, foram ficando mais fortes, ganhando visibilidade no decorrer dos últimos meses, e isso também se deu no Brasil. Prova maior, a constituição do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, que passou a dar o tom das manifestações de judeus em apoio e solidariedade à Palestina. É com muita alegria para o nosso comitê que temos hoje para conversar conosco uma integrante do coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Seja muito bem-vinda, Yara Haas. Você não faz ideia do quanto nos sentimos honrados com a tua presença junto de nós. E outro motivo de alento para nós que atuamos em solidariedade à luta palestina é ver que, finalmente, depois de longos e intermináveis meses de apatia, os estudantes que na década de 60 tiveram importante papel contra a guerra do Vietnã, finalmente acordaram e com seus acampamentos e manifestações transformaram os campos universitários em focos de resistência contra o sionista e deram exemplos de coragem e de determinação, manifestando-se e protestando contra o apoio e financiamento dos Estados Unidos à guerra de Israel contra os palestinos. Mais de 100 ocupações de campo nos Estados Unidos, mais dezenas no Canadá, Europa, Ásia e América Latina, o movimento estudantil tem capturado a imaginação de milhões de pessoas no mundo contra o brutal genocídio acontecendo em frente dos nossos próprios olhos em Gaza. Pedindo o fim do genocídio, pedindo a interrupção do financiamento e dos envios de armas para Israel, exigindo que as universidades rompam convênios, contratos e projetos de pesquisa com empresas e universidades israelenses, os estudantes estão sacudindo a opinião pública mundial e o movimento chega ao Brasil, com destaque para o acampamento dos universitários da USP no início de maio. Então, os movimentos dos estudantes da USP querem o rompimento de convênios com instituições israelenses, inclusive a Universidade de Haifa. Para falar conosco sobre essas manifestações, temos a participação da secretária de Juventude da FEPAL, diretora de Políticas Educacionais da UNE, a palestina brasiliense Mainara Mafi, que nós recebemos também com muita honra e muita alegria. Mainara, eu faço 3 perguntas, respondo todas elas, e aí faço uma 4ª pergunta e deixo tudo para ti, tá bom? Tá bom. Os estudantes dos Estados Unidos, nos anos 60, 70, estavam errados sobre a guerra do Vietnã? Não. Estavam errados sobre o apartheid na África do Sul, nos anos 70, 80? Não. Estavam errados sobre as brutais e ilegais guerras contra Iraque e Afeganistão nos anos 2000? Não. Estão errados sobre o genocídio em Gaza? Diz para nós, por favor, Mainara, estão errados? E conta para nós como é que você vê o que está acontecendo, a manifestação e a movimentação nas universidades. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Não, eles não estão errados. É muito interessante nós observarmos esse movimento, porque as faculdades estadunidenses, elas não têm, as universidades estadunidenses não têm a cultura de movimento estudantil que temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos forças políticas organizadas que atuam dentro das universidades e é uma atuação completamente diferente. Nos Estados Unidos, essa realidade ela é completamente diversa. E observar essa organização é algo extraordinário, porque ela é de natureza completamente orgânica. Então, se observa uma efervescência ali entre os estudantes, se observa que alguma coisa está mudando, que o cenário é diferente, que tem, de fato, nesse momento, algo que leva os jovens a se movimentarem.
é muito interessante nós observarmos que dentro das universidades estadunidenses nós temos uma realidade de incubadoras do sionismo. Muitos dos professores dessas universidades são sionistas e o sionismo cresce e sempre cresceu, né, de maneira muito ascendente dentro dessas universidades. E agora a gente vê vários estudantes se levantando, a gente vê uma resposta brutal por parte das forças policiais e ao mesmo tempo que nós temos manifestações de estudantes pedindo a libertação da Palestina, pedindo um cessar-fogo imediato, pedindo com que parem o apartheid, nós temos do outro lado uma manifestação nazista nos Estados Unidos também. E a maneira como essas duas são repreendidas diz muito sobre o que realmente os Estados Unidos defende. Há uma defesa muito clara sobre o seu próprio lucro, porque a guerra é lucrativa. Não há uma defesa sobre o povo judeu, não há uma defesa sobre o direito dos judeus à autodeterminação. Porque se nós temos uma manifestação nazista que é considerada como uma manifestação e uma demonstração de liberdade de expressão e uma manifestação que pede a liberdade do povo palestino não é considerada uma manifestação em liberdade de expressão, então nós temos aqui 2 pesos e 2 medidas. A gente observa, de fato, que sempre houve uma esperança muito grande de que a salvação da Palestina viria dos países árabes. E hoje a gente começa a entender que esse processo se dá de uma maneira completamente diferente. A gente começa a entender que o Ocidente é o único lado do mundo que consegue parar o próprio Ocidente. Porque nós precisamos, primeiramente, responsabilizar, dar a César o que é de César, né? Nós precisamos responsabilizar o Ocidente pelo que acontece hoje na Palestina, não apenas pelo que os Estados Unidos faz agora, mas também porque sempre, desde o primeiro momento, o Ocidente esteve envolvido intrinsecamente na colonização da Palestina. E é interessante quando a gente fala isso, citar o livro do Theodor Hess, quando ele vai apresentar o projeto sionista, ele fala que o povo judeu já não se identifica mais com o Oriente, portanto, seriam naquele local infecto os representantes da bandeira do colonialismo europeu. Então, desde o primeiro momento, o Ocidente tem a sua parcela de culpa dentro desse processo. E é preciso que depois de tantos e tantos anos de sofrimento, esse ano a gente completa 76 anos da Nakba, né? E 77 anos a gente vai completar esse ano de esforços para a colonização. O mundo, de fato, entenda que não é mais sustentável um modelo de colonialismo tão antiquado quanto o israelense. Não é mais sustentável um modelo de apartheid como que nós temos na Palestina hoje. Não é mais sustentável que nós tenhamos tantas crianças morrendo nesse momento sob argumentos completamente infundados, que trazem como seus principais pilares de sustentação uma crença baseada em que uma classe vale menos que outra, que pessoas valem menos que outras, que se você tem uma certa origem ou não, o seu valor é maior ou menor. Então, de fato, a gente observa que há uma movimentação no Ocidente. Quando a gente olha para o Brasil, a gente entende uma realidade muito complexa. A gente tem, nesse momento agora, 2 greves deflagradas dentro das universidades públicas. Nós temos uma greve dos docentes e uma greve dos técnicos administrativos. Então, toda a universidade está paralisada. Não apenas os serviços de administração da faculdade, não apenas os serviços de acesso à biblioteca, que é essencial para os estudantes, está paralisado, como também as aulas estão paralisadas. Então, nós temos, nesse momento, estudantes se reunindo na universidade, mesmo sem aulas,
para poder fazer uma manifestação pró-Palestina é algo glorioso. E só quem é do movimento estudantil, nesse momento em que vos falo, entende o quão glorioso é isso. Porque em momentos de greve, a mobilização é muito difícil. Deveria ser o contrário, mas infelizmente hoje a gente lida com essa realidade dentro do movimento estudantil. Então, agora nós não temos apenas o acampamento na USP, a gente tem outras manifestações organizadas. Nós temos uma manifestação na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Nós temos manifestação em Salvador, na UFBA, especificamente na Faculdade de Direito. Nós temos manifestações sendo organizadas também na Universidade de Brasília. Nós temos formações sendo organizadas dentro das universidades. Nós temos manifestações pelo Brasil inteiro. E, de fato, é preciso que nós, não enquanto estudantes, mas também enquanto cidadãos, compreendamos que, enquanto nós não entendermos a importância de pressionarmos, a gente não consegue exercer de fato a nossa cidadania. Então, é preciso que, para que a gente cobre do governo federal uma posição eloquente, uma posição pró-Palestina, contra um apartheid, contra toda essa devastação que a gente está vendo em Gaza nesse momento, é preciso que nós sejamos atuantes, é preciso que nós estejamos nas ruas manifestando, é preciso que nós apoiemos esses movimentos, é preciso que a gente pressione, inclusive, as forças que estão realizando nesse momento acordos com Israel. E aqui trago um dado interessante. Muita gente entendeu essa suspensão do contrato da Elbit com a compra, né, desse contrato da Elbit com a defesa brasileira como um cancelamento da compra. Não é um cancelamento da compra. O que acontece é um processo puramente administrativo. Então, dentro do Ministério, a gente tem essa necessidade de reavaliação pelo Ministério da Defesa, porque houveram pequenas alterações no final do contrato. É uma pequena suspensão de ordem administrativa. Então, é preciso continuar pressionando. Isso não é uma vitória. Isso não é nem meia vitória. Isso é uma chance, um respiro para que nós possamos entender que precisamos pressionar mais para que seja de fato cancelado. Nós temos, nesse momento, outras universidades muito importantes que firmam acordos com Israel. Nós tivemos agora, em período muito recente, a Universidade Federal do Ceará publicando um acordo que havia feito de formação com Israel. Seria um acordo para intercâmbio e nós conseguimos barrar esse acordo. Mas há outros acordos vigentes. A gente tem, por exemplo, universidades no Brasil que têm acordo com a defesa israelense para poder produzir armamento. Isso é de extrema gravidade, são acordos muito sensíveis. Então, essa movimentação dos estudantes, do movimento estudantil, da União Nacional dos Estudantes é muito importante para que nós possamos ter mudanças definitivas, para que nós possamos ter o entendimento de que não vale a pena comprar tecnologia que advém de um sistema de apartheid, de que não vale a pena comprar tecnologia que vem e que é testada em corpos palestinos, de que não vale a pena comprar nenhuma tecnologia que advém de trabalho análogo à escravidão, que advém de testes totalmente contra os princípios da ciência. Da mesma forma que se obteve um consenso dentro da academia de que aquelas pesquisas que foram realizadas durante o período nazista precisavam ser descartadas. É preciso descartar essa tecnologia. É preciso descartar essas possibilidades, porque isso não é do princípio científico. Isso não convém com o princípio da academia. Então, de fato, estamos tendo um grande avanço aqui no Ocidente, precisamos caminhar muito, muito mais, principalmente aqui no Sul Global,
para que nós possamos, de fato, ter mudanças efetivas, fazer com que os nossos governos olhem para a Palestina de uma maneira diferente, fazer com que o próprio Estados Unidos se sinta acuado em apoiar com tamanha abertura o Estado genocida de Israel. Que ótimo, muito bom te ouvir. Mohamed, tu tem que ter alguma pergunta para a Mainara, não tem, não? Aproveitando, ela tem uns 2, 3 minutinhos só conosco. Eu tenho várias perguntas, várias observações. Primeiro, né, Mainara, seja muito bem-vinda. Nossa, você, né, explanou muito bem, né, as coisas que estão acontecendo, né, no mundo e chegou aqui no Brasil, né? Esse movimento estudantil, né, é uma conquista de corações e mentes, né, do que está... aceitei a Yara, desculpa. É a conquista de corações e mentes estudantis, da juventude. O que aconteceu a partir mais do dia 7 de outubro, né, mostrou uma cara horrível, uma máscara que caiu, né, do sionismo, dessa máquina de moer carne, essa máquina influenciadora, essa máquina compradora que corrompe e se corrompe, né, que é tudo por dinheiro. Eu vejo, antes de começar a live em si, eu disse, eu vejo uma luz no fim do túnel a um custo muito alto, né? Essa luz, eu acredito que ela está próxima. Ela está próxima, eu espero que ela chegue logo, né? Mas os caminhos que ela está buscando, né, com influências do mundo árabe. E tu já disse, né, que é do mundo ocidental. Como nós, brasileiros, gaúchos, são paulinos, mineiros, baianos e demais estados podemos ajudar nesse processo, Mainara? Uma forma muito interessante de ajudar nesse processo é fazer uma pesquisa das próprias instituições do seu estado. Então, por exemplo, vocês têm universidade federal ou estadual na cidade de Santa Cruz do Sul? É universidade particular, né, mas ela já fez convênio, né, já foram do colégio lá para Israel visitar escolas israelenses. Eu até, inclusive, protestei, né? Então, eu acredito que deva ter convênio. Sim. Então, pesquisar esses tipos de acordo e pressionar pelo cancelamento desses acordos é muito interessante. É um movimento que ele é o verdadeiro boicote, desinvestimento e sanções. É uma forma que de fato dói no bolso, que de fato machuca politicamente, que de fato passa um recado muito claro de que não é aceito nesse ambiente apartheid. A gente tem feito uma movimentação pedindo para que os estudantes de universidades pesquisem sobre acordos que suas universidades eventualmente tenham com universidades israelenses, porque esses acordos precisam ser revogados, essas relações elas precisam ser canceladas, para que a gente consiga ter base para pressionar cada vez mais o governo federal para cancelar, né, as relações com Israel, para não apenas pedir a saída do embaixador, mas chamar o embaixador de volta para o Brasil. Porque se a gente não tem essa realidade dentro das nossas próprias universidades, dentro das nossas próprias instituições, dentro dos próprios entes federados, sem ser o governo federal, né, os entes federados, tanto municipais quanto estaduais, a gente não tem uma base para fazer isso a nível nacional. Então, é preciso que cada um de nós caminhemos nesse sentido, né? De pedir pelo cancelamento, de realizar essas pesquisas, de pedir pelo cancelamento desses acordos. Gente, então, vocês ouviram, né? Precisamos de movimentos nas universidades, precisamos conversar com as universidades, precisamos balançar as universidades, né, que elas despertem para esse genocídio que está acontecendo, não só o genocídio, como o que é em si o sionismo e como ele trabalha, né, e como ele vende
a Israel. Israel não é nada disso que se vendeu nesse tempo todo. É uma mentira. Então, gente, vamos trabalhar, vamos falar com os universitários, vamos abastecer, né, esse movimento com informações, informações seguras, né, porque a informação é tudo. A universidade é fonte de informação, é formação de conhecimento, de conceito, né, e a gente precisa exatamente disso. Bom, nos Estados Unidos tem esse movimento, né? Eu vi hoje a Espanha, né, se manifestando na Universidade da Espanha, tem na Austrália, Reino Unido, França, Índia, Canadá, Líbano, Brasil, até Argentina. Alemanha, tem todos os países ocidentais. Tem na Índia, né? Tem no Egito, tem no Líbano. Né? Então, esses movimentos, eles balançam, inclusive, a geopolítica. Essa influência, né, de que a gente percebe, né, dos estudantes, as pressões, o BDS, né, isso faz com que o sionismo ele realmente se balance, porque ele sente no bolso. Quando sente no bolso, os apoiadores eles deixam de apoiar. Né? E eu acho que é exatamente isso. Né? Algo para acrescentar. Eu tenho uma opinião muito pessoal minha de que a vertente mais efetiva do boicote, desinvestimento e sanções é o boicote universitário. Porque é a partir da universidade que se consegue sustentar, inclusive com um discurso falsamente, né, científico, muitas vezes com discursos charlatões, o pensamento, né, do sionismo. Então, é uma forma de legitimar e de espalhar. Então, é muito importante o boicote universitário. Na minha opinião, ele é o mais efetivo de todos, porque aqui no Brasil, o meio universitário se demonstra como um meio essencial para que se espalhe essa ideia e para que se legitime o sionismo no país. Perfeito. Aqui, ó. A gente tem aqui, eu sei que teu tempo já acabou, tá? Fique muito à vontade quando tu tiveres que sair. A gente tem uma pessoa aqui, Monique Brasil, que pergunta se vocês estão sabendo do que houve na PUC São Paulo? Eu não sei a que ela se refere. Eu não estou sabendo do que houve na PUC São Paulo, mas estou sabendo do que houve no Mackenzie São Paulo. O Mackenzie repreendeu alunos que tentaram fazer uma manifestação pró-Palestina, tentaram fazer um evento que, na verdade, era uma roda de conversa, e eles foram fortemente repreendidos dentro do Mackenzie, inclusive com violência estudantil, e isso é completamente inaceitável, né? Mas dentro da PUC São Paulo, eu não sei. Se você souber, eu localizei aqui. Sabe, Yara? Consegue? A gente não tá... Oi, gente. Oi. Desculpa, eu fiquei saindo e entrando. Primeiro, eu queria pedir desculpa que eu não consegui acompanhar essa fala do começo ao fim. Eu tô com um problema técnico. Eu não sei se vocês estão ouvindo um toque enquanto eu falo. Não, estamos te ouvindo muito bem. Vocês não estão Estamos te ouvindo muito bem. Tá, eu tô ouvindo e me atrapalha muito a atenção. É um erro que tá dando toda vez que eu entro na live. Por isso que eu saí e entrei, mas eu não tô conseguindo fazer esse negócio passar. Desculpa. Um pouco difícil. Sobre o que aconteceu na PUC São Paulo, eu não tenho muitos detalhes. A gente está tentando entender um pouco melhor também o que aconteceu, mas o que eu entendi é que tem uma chapa de um movimento estudantil que eles estavam se organizando para fazer vários movimentos contra o genocídio, pró-Palestina, e tinha um integrante que era um judeu sionista e estava muito difícil de manejar, eles não estavam conseguindo avançar nas decisões e tal, e parece que eles afastaram esse menino por causa das posições e por causa dos entraves que estava acontecendo, que eles não estavam conseguindo decidir, mas é isso que eu sei, e aí está sendo lido como antissemitismo, né? Um problema isso, porque tem uma questão de como é que você consegue tomar decisões políticas
né, nesse momento, pelo fim do genocídio, com uma pessoa que está barrando por causa da sua ideologia, né? Então, e aí isso é lido como, né, como antissemitismo, que é um problema. Eu gostaria de dizer, né, que as agressões aos estudantes, né, nos Estados Unidos, no mundo, né, na França, na Alemanha, todas as manifestações, ela está sendo brutal. Ela está sendo brutal, ela está sendo, né, nos Estados Unidos, o Congresso votou uma lei, né, dizendo que qualquer movimento antisionista é antissemita, uma aberração. Né? Então, os estudantes da Universidade de Colômbia, eles foram presos, ficaram quase 16 horas sem água e sem alimentação. Eles tratados, né, como mais do que como marginais, maltratados, inclusive quando presos, apanhando, né? Mas isso é a resistência. Essa é a resistência que a gente tem que ter, né? Essa brutalidade a gente vai ter que vencer, né? O Ali Drabah, ele diz que a gente tem, como palestino, né, não só a esperança, né, como um defeito, né? Mas que a gente tem outro defeito genético, que a nossa espinha não dobra, nós não nos inclinamos, né? E nós e os próprios judeus antisionistas. Eu me impressiono com esse movimento. Eu vi eles tomarem o Congresso americano e gritarem não no nosso nome. Isso aumentou, isso deu força, isso deu coragem a todos os movimentos estudantis. Eu vejo os pretos americanos junto, ombro a ombro com nós. Eu vejo os ameríndios do norte, os canadenses, né, dançando com ratas, né, com o kefir, com a bandeira. Eu vejo esses movimentos populares do MST sem terra, eu vejo as coisas acontecendo, mas eu também vejo e me decepciono um pouquinho com a esquerda, que parece que ela faz algo errado quando se manifesta em prol da Palestina, né? Então está faltando um pouco de coragem, né? Mas também está faltando e outra, né? Não precisa ser de esquerda, ou de direita ou de centro, só não pode ser de extrema direita. O resto, qualquer posição política, ela é conveniente à Palestina, porque basta ter empatia, entender o que é um genocídio, o que é uma ocupação, o que é maltratar as pessoas, o que é um sistema de opressão, o que é o maior campo de concentração a céu aberto. Nós, palestinos, entendemos o que é pogroms. Nós sentimos na pele o que eles passaram, os judeus passaram na Rússia, né, e na Europa. Nós vemos isso acontecer agora, os ditos colonos, os invasores, com os policiais ao lado deles, dando tiro em Palestina, na Cisjordânia, sem motivo algum, maltratando as pessoas, né? Nós temos essa empatia, nós temos essa coisa comum, né, que aconteceu. As crianças escrevendo, os pais escrevendo na pele, nos bracinhos, o nome, né, para que quando há uma explosão, né, não seja, né, perdido ou se saiba de quem é a família. Nós sabemos o que é câmara de gás. Hoje, né, existe... no passado havia câmaras de gás, né, em 1940, lá nos campos de concentração. Hoje, em Gaza, tem inteligência artificial. Né? Onde está o papai? Tem o gospel. Né? São sistemas cruéis que visam a limpeza, o genocídio. Né? Então, essas coisas nos tornam, né, mais íntimos aos judeus islâmicos, cristãos, ou não interessa, nós sentimos. E quando fizeram filmes, né, para que isso nunca mais aconteça, nós precisamos dizer, né, que nunca aconteça nem com os palestinos, nem com ninguém. Né? É isso que eu penso. O nunca mais é para todos, né? É para todos. Pessoal, queria me despedir aqui, mais uma vez pedir desculpas, vou precisar sair. Yara, não vou conseguir acompanhar, mas depois prometo que se ficar salvo, eu vou
vou assistir tua fala. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela mobilização de todos aqui, principalmente ao Caco e a Yara, que escolheram carregar um pouco desse fardo conosco, né, Mohamed? Isso aí. Então a gente agradece de coração. Obrigada e não deixemos de lutar. Obrigado. Muito obrigado, Mainara. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Obrigado. Vai para a tua reunião. Tchau, tchau. Muito Abraço a bom todos, esses na minutinhos reunião. juntos. Bom final de semana. Gente, continuando aqui, o Walter Ponto respondeu aquela questão da PUC, dizendo assim, expulsaram um judeu fascista sionista, expulsaram um estudante fascista sionista, foi só isso. Tá? Essa é a resposta que o Walter Ponto, um estudante fascista sionista, foi convidado a sair, só isso. Bom, depois nós temos ainda, sobre essa questão lá dos estudantes americanos, também o Walter Ponto diz, os Estados Unidos está perseguindo todos, inclusive intelectuais e professores. Teve um caso de uma professora, chefe de departamento, uma professora judia, chefe de departamento, que foi espancada pela polícia tentando proteger os estudantes. Então, isto foi chamado de antissemitismo dos estudantes que estavam lá protestando a favor da Palestina. Mas bater na professora judia pela polícia aí normal. Então tem uma coisa complicada aí. Mas, aí ainda o Walter Ponto diz que é um movimento muito parecido com o Caça às Bruxas, não é? E Gente, oi, Caco, fala, Yara. desculpa, eu não vou conseguir, porque tá me enlouquecendo o barulho que tá tocando aqui. Perfeito. Eu não sei se você quer me fazer uma pergunta e aí eu faço um esforço de responder, mas tá muito difícil com esse barulho. Vocês estão ouvindo ele? Não, vocês não escutam o barulho. Nós não escutamos. Gente, eu não sei o que fazer. Então, uma pergunta só, então. Acho que uma questão muito importante é a confusão entre antisionismo e antissemitismo. Tá. O que faz com que judeus antisionistas sejam chamados de antissemitas. E nessa resposta, eu queria que você também falasse, então, já que vocês têm sido chamados pelos sionistas e judeus que se odeiam, é fácil ser um judeu não sionista? Obrigada, Caco, pela pergunta. Gente, obrigada pelo convite. Desculpa essa atrapalhada aqui. Desculpa, vou ficar pedindo desculpa várias vezes, que tá muito ruim. Vamos lá. Eu vou começar pelo fim. Não é fácil ser um judeu antisionista, uma judia antisionista. É um caminho que é longo, ele é um caminho diferente para cada um dos judeus que chegam, né, nessa conclusão, mas muitos passam por rompimentos com amigos, com familiares, por crises muito intensas de dor identitária, né, porque precisam rever bases da sua criação, né? A gente precisa rever coisas que a gente foi ensinado desde pequeno e entender as mentiras e as manipulações feitas, né, na nossa educação e as quais a gente, a maioria dos judeus antisionistas, a maioria eu não diria, né, porque tem pessoas que vêm de famílias antisionistas, né, de um antisionismo muito antigo, mas os recentes, os saídos do sionismo, isso, reproduziram em algum momento também e tiveram que lidar com os seus próprios argumentos para conseguir sair deles, né? É isso. Então, falando especificamente de mim, por exemplo, eu cresci num movimento juvenil judaico-sionista, né? E eu fui monitora nesse movimento, reproduzindo as mentiras que me foram contadas. Eu
eu ia questionando já, eu ia vendo algumas coisas, né? Mas eu fui romper 10 anos depois, né? De sair mesmo. Então, é isso, há 15 anos atrás. O que está me surpreendendo é isso, é agora a gente vê o movimento crescendo muito. Eu acompanho o JVP, né, o Jewish Voice for Peace, nos Estados Unidos, que é o maior movimento antisionista. Eu acompanho ele desde a criação deles, eu já era antisionista. Eu lembro de ver eles postando os primeiros vídeos no Facebook e a gente ficar super emocionado que eles existiam, né, e ver eles crescendo, e agora eles estão enormes, né, tá gigante o movimento. E eu tenho contato com outras organizações antisionistas internacionais em vários países e todas essas organizações estão tendo dificuldade de acolher todas as pessoas novas que estão buscando. Então, é muito, muito importante, assim, esse momento do movimento antisionista. Qual que é a diferença entre antisionismo e antissemitismo? Entro nisso? Sim. Sim. Tá. Infelizmente, essas palavras até têm sonoridade parecida. Eu acho que isso é um problema e eu fico pensando, e tenho pensado nisso um pouco. Mas elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, antissemitismo é uma forma de racismo contra judeus, que são, isso, né? Generalizações, né? Estereótipos, isso, né? Piadas que debocham, né? Essas são racismos contra os judeus, né? Todas as ideias malucas de dominação do mundo, né? Não sei, tem várias coisas que estão e que existem e que estão aí, né? Também é antissemitismo quando alguém descobre que uma pessoa é judia e fala assim, ai, nossa, né? Todas essas coisas são antissemitismos, né? É isso. Agora, o antisionismo, ele fala especificamente da ideologia sionista, ele fala do que é a ideologia que baseia o Estado de Israel e a política de, de expulsão do povo palestino, isso, né, de ocupação, a política de apartheid que existe lá. Isso é o sionismo estruturado nesse Estado. E o antisionismo, então, ele luta para que essas políticas e para que a opressão do povo palestino termine, acabe. E que o sionismo deixe de existir, né? Perfeito. Yara, aqui, só um pouquinho antes, Mohamed. O Reimotes aqui pergunta, será que um fone de ouvido não resolve o teu problema? Eu não tenho um fone de ouvido para esse celular, gente. É um celular novo que o negocinho... E aí eu comprei um fone de ouvido e ele quebrou. Eu não tenho fone de ouvido para esse certo. Obrigada por pensar. Perfeito. Mas tudo bem. Tá funcionando, é só... Tá funcionando. A gente tem uma pergunta aqui. Você já falou, mas talvez pudesse ser mais específica. A Regina 1224 pergunta: o que a levou para romper com o movimento sionista? O que a levou a romper com o movimento sionista? E bem lá antes, no início, ainda quando Mainara falava, a Raquel, eu estou procurando aqui, a Raquel Gandelsman diz assim: o antissemitismo tem dado mais fôlego para a direita que financia o sionismo odiento contra a luta da esquerda que defende um Israel socialista e respeite os direitos do povo palestino. Então, esse é um comentário da Raquel, não é? E isso acho que nos levaria a ter que discutir o sionismo de esquerda e o sionismo de direita,
e o sionismo de esquerda continua sendo sionista. Ben-Gurion, por exemplo, era um sionista de esquerda e comandou os massacres. A gente teria que entrar nessa questão. Mas essa questão mais específica, porque tu és israelense. Eu sou. Isso não foi dito. Né? Tu nasceste em Israel. Sim. E teve algum ponto específico que te levou a competir? Já do contrário, participava de uma organização juvenil sionista, que eu acho que é a mesma que meu sobrinho participava, e depois rompeste com isso. Teve algum fato? Teve vários. São vários, né, na verdade. É uma série de coisas que vão rachando parece que é um domo, assim, sabe? Que você fica dentro dele quando você tá no sionismo, e aí vai quebrando, vão acontecendo coisas que você vai falando, tem alguma coisa errada. Uma vez um amigo fez uma analogia com o mundo de Truman, sabe? Ele vai percebendo que ele tá preso numa coisa completamente maluca. Então, a minha experiência, né, na minha história, são vários momentos de rachaduras, né? Eu posso contar algumas, tem algumas que eu entendi depois que eu já tinha saído que elas eram rachaduras. No momento que elas aconteceram, eu ainda estava muito dentro, então eu não conseguia ver, mas acho que o que possibilita também essas rachaduras aparecerem é o fato de que eu vim de uma família de esquerda, sionista de esquerda. Porque eu não sei se eu teria visto essas rachaduras, mas eu conheço pessoas que são de famílias de direita sionista e que viram as rachaduras e que saíram também. Então, assim, deve ter também, só não é a minha história, não é a que eu conheço. Eu não sei, eu posso contar algumas. Uma que era que eu ainda estava muito dentro e eu não estava vendo que isso já era um rompimento, mas só para vocês entenderem, eu ainda sustentava muitas das falas da ideia da criação do Estado de Israel, de todos os mitos, né, de criação do Estado, aquelas frases do uma terra sem povo para um povo sem terra, né, eu acreditava nessas coisas, eu não sabia outra realidade, eu não sabia outra coisa. Mas mesmo assim, eu tinha uma ideia de que sionismo era uma forma de racismo, porque eu olhava para a questão da lei específica de aliar, que que permite a todos os judeus no mundo serem cidadãos de Israel a hora que eles quiserem, não importa de que país eles vêm. E aí eu falava, gente, isso é uma lei de imigração baseada em raça, isso é racista. Né? E eu fazia esse argumento dentro da comunidade, né? Dentro do movimento, inclusive, não entendendo todo o problema com um monte de outras coisas, né? Então são pedacinhos que você vai arrancando. E aí a reação que eu tinha quando eu propunha pensar sobre isso era tão forte, mas era menos forte porque eu ainda estava muito dentro. Cada vez mais que eu saio, a reação fica mais forte nos questionamentos, né? Porque porque é muito difícil questionar, né? O sionismo dentro da comunidade, de quem está na comunidade, é muito, muito difícil. Não estou justificando, tá? É isso, eu acho que chega, a gente tem que questionar, tem que derrubar, né? Assim, mas e eu tô vendo cada vez mais pessoas fazendo isso, então é muito... Outro momento de rompimento que eu vivi foi um momento quando eu fui fazer faculdade em Jerusalém. Eu tinha 19 anos e estava acontecendo a segunda intifada. E eu ficava perguntando para as pessoas por que aquilo estava acontecendo. E as pessoas ficavam muito irritadas com a minha simples pergunta. E as respostas eram, porque eles querem matar a gente. Eu falei, gente, mas isso não é uma resposta. Isso não é uma resposta, né? E eu fui fazendo cada vez mais perguntas, e tem muitas
e muitas pessoas, e lá de dentro não tinha resposta. Então, quando eu voltei para o Brasil, na faculdade, na USP, eu fui fazer uma matéria de História da Palestina, com a professora Arlene Lemecha. E aí eu estudei tudo aquilo que eu não tinha estudado até então, né? E eu lembro da tensão dela quando eu falei que eu era israelense no primeiro dia de aula. Falei, não, mas eu vim aqui porque eu quero aprender. É difícil, mas foi ótimo. Ela foi maravilhosa, maravilhosa. Nossa, aprendi muita coisa, estudei muito, li muito, e depois disso fui trilhar um caminho de ativismo, de ir para a Palestina, ir para os territórios ocupados. A primeira vez que eu fui para os territórios ocupados, para a Cisjordânia, foi muito impactante para mim, né? Porque é isso. Caiu muitas coisas que estavam construídas dentro da minha cabeça. Elas caíram, né? Foi muito, muito importante. Veja, não, foi ótimo. Achei maravilhoso. Maravilhoso. Você falou... Coração. Por favor, desculpa. Vai, continua. Abrir seu coração e ver esse muro invisível, né? De vivências tão diferentes. Eu tive lá também. Eu olhava, eu nascido aqui no Brasil, brasileiro, né? Então eu chegava lá e me impactava em olhar um país do século 22, não é 21, 22. É tecnologia absurda de um lado e o século 19 do outro, o século 18 do outro. Uma pobreza, um medo, né? Se sentindo humilhados, um desemprego, né? É um contraste muito, muito grande. E daí de lá eu fui para o Egito, fui lá conhecer as pirâmides, né, primeira vez. E eu sentei do lado de uma senhora evangélica, né? Daí, o que você achou de Israel? Eu falei, é bonito Israel, a senhora conheceu a Palestina, né? Ela, como Palestina, né? Parece uma coisa tão distante das pessoas, né? Parece uma coisa tão longe, né? Eu perguntava para ela, né? Existem territórios ocupados, meus parentes estão lá. Ela, como assim? Eu tentava explicar e ela não acreditava, pensava que eu estava mentindo para ela. Ai, que horror. Não, é horrível, né? Daí eu desisti. Então, são coisas que precisam ser mostradas, sabe? As pessoas precisam, né? Aquela história de ver para crer, né? Para ter empatia. A gente vê a mídia, né? Mostrando um lado, né? Dizendo, né? Coisas, né? Estereótipos nossos. Todos os inimigos, né? Usam turbantes nos filmes. Todos são morenos. E não é assim, gente. Terroristas, né? Todos são terroristas. Eles sempre são colocados nesse papel. Exato. Né? As diferenças das religiões são poucas perante as similaridades delas. Muita similaridade. Estão muitas coisas de contato entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É muito contato. E essa tua busca de conhecimento te despertou. Se todo mundo buscasse conhecimento, poderia debater, conversar, se entender, mas esse muro invisível tem que ser derrubado, sabe? Essa empatia tem que ser buscada. O mundo ele é muito lindo para ser posto em guerras e sangue e dor, né? Mas gente, eu aproveito para ler alguma coisa aqui. Posso só? Claro. Desculpa, é que eu lembrei de mais uma história ouvindo o Mohamed falar da primeira vez que eu fui para a Cisjordânia. Foi muito, porque eu acho que é uma história que vale a pena contar. Eu fui para um encontro de educação democrática, que é a minha área de trabalho, que ia acontecer em Israel. Eu aproveitei essa desculpa. Eu falei, bom, eu vou. E aí eu vi que na programação, no final do encontro, as pessoas podiam escolher entre 3 coisas e uma delas era ir para a Cisjordânia. Então, eu fui porque eu podia escolher isso. Eu não sabia muito por onde, como chegar. Então, quando eu vi esse programa que tinha a ver com a minha área de trabalho, eu falei, eu vou.
E aí, quando eu cheguei lá, e era organizado por israelenses sionistas de esquerda. E eu fui sedenta para conversar com essas pessoas, com todos os meus questionamentos, para ver se eles sabiam as mesmas coisas que eu tinha aprendido sobre a história da Palestina. E não foi legal a reação das pessoas. Inclusive, quando eu fiz a escolha de ir nessa visita para a Cisjordânia, que a gente ia conhecer uma escola palestina e conversar com professores palestinos e saber como é que era lá, o cara que estava fazendo a coordenação, ele falou assim, você não pode ir, você é israelense. Eu não vou, eu tô coordenando e não vou, não pode ir. A gente é proibido de entrar. E todas as pessoas que tinham se inscrito eram, na sua maioria, alemãs. Era um monte de alemãos e algumas outras pessoas de outros países da Europa. E eu falei, aí eu falei com o motorista. E o motorista, ele era palestino com cidadania israelense, né? Palestino de 48, que a gente fala, né? Do exército. E aí eu falei com ele, eu falei, eu quero ir. Aí ele falou, então você vem, eu vou levar você. Se eles entrarem no ônibus, você segura o seu passaporte brasileiro. Você esconde o seu israelense e torce para eles não lerem lá que você nasceu em Israel. Se eles lerem, aí a gente lida. Mas ele topou lidar com aquilo comigo. O motorista do ônibus, né? Foi muito... E aí foi a primeira vez que eu fui. Eu vi um muro e a gente atravessando o muro. E aí eu sentei do lado dele, e aí ele foi me contando, e foi, né, foi a choradeira terrível. Foi muito, muito impactante. Mas aí, fiquei com vontade de contar essa história. Além do muro real, tem muro invisível, né? Esse muro real, a gente também precisa derrubá-lo, essa divisão de pessoas, né, de famílias, é horrível. Eu queria agora ler uns comentários que entraram para nós. Camila Muchon diz assim, lindo relato e muito corajoso, por mais pessoas como você. Mutiamide bate palmas. Camila Mansur diz, incrível te ouvir. Regina 1224 bate palmas. Camila Muchon diz, e como a educação transforma, né? Sidoca Arruda diz, muito bom e bate palmas. Karen 3068 diz, Yara maravilhosa e bate palmas. Depois a gente tem um comentário do Walter Ponto, os sionistas sabem, aceitam e defendem. É uma dominação ideológica profunda. Aí ele continua, Israel é uma ofensa ética e uma violência geopolítica. E Thaís Renata PS diz, o sionismo não seria a pior forma de antissemitismo, oprimindo tanto judeus antisionistas, quanto, se formos na origem etimológica, todos os povos de origem semita, nisso incluindo o povo palestino. Então, esses são comentários que surgiram para nós. Enquanto a Yara contava as histórias dela, eu me lembrei da história contada pelo Waldo Melmenstein, que escreveu assim, eu vou ler, tá? São 2 parágrafos. Em meio ao horror, é hora de refletir. Escutei e li muitas coisas sobre o massacre de Gaza, algumas emocionantes, sentidas, sofridas, surpresas, enojadas, outras cínicas. Detalhe, ele escreve isto no dia 17 de maio de 2018. Hoje nós estamos em 17 de maio de 2024. Ele escreve isso há exatos 6 anos atrás. Em meio ao horror, é hora de refletir, escutei e li muitas coisas sobre o massacre de Gaza. Não começou no 7 de outubro. Tá, bom, agora eu vou para o relato dele. Tenho amigos de infância que continuam apegados aos velhos mitos da supremacia sionista. Paciência, a história julgará, já que eles não aprenderam da sua própria. Outros, queridos amigos que há muito romperam com isso e com quem tenho o maior prazer de compartilhar ideias e emoções. Cada um tem o seu ponto de ruptura. O meu foi ainda em Israel, em 1970, com 17 anos, quando em um ônibus de Ashkelon para Gaza. Eu descia no meio do caminho para ir para o kibbutz em que estava trabalhando.
O ônibus estava lotado de trabalhadores palestinos que voltavam para suas casas após trabalharem em Israel. Um deles perguntou para mim: onde você vai? Eu falei: para o Kibbutz Ziquim. E ele disse: minha família morava lá há 23 anos. Eu fiquei atordoado, fiz que não havia entendido e desci do ônibus. Foi o ponto decisivo para entender que éramos intrusos, invasores, colonos. Desde então, fui rompendo com o sionismo por processos intelectuais. Provavelmente, a família daquele palestino ainda vive em Gaza. Possivelmente, alguns deles nunca puderam sair de lá, pois é um lugar cercado e fechado, controlado pela potência colonial. Muitos anos depois, verifiquei nos mapas da Nakba, feitas pela organização israelense Zoshrot, que efetivamente havia uma aldeia palestina onde tinha sido construído o kibbutz. Então, esse é o relato do Valdo Mermelstein. Ele continua falando do ponto de ruptura da mãe dele. Minha mãe, como já contei várias vezes, tinha outra visão. Tinha vindo criança ao Brasil e sua família tinha sido exterminada em Auschwitz. Ela dizia: não há outra saída. Em 82 foi a experiência decisiva dela. Com a invasão israelense, as milícias falangistas cristãs do Líbano ocuparam os campos de Sabra e Shatila e executaram centenas de palestinos refugiados, com a proteção das tropas sionistas que lhe deram total cobertura. Uma crise imensa atingiu Israel, milhares de pessoas saíram às ruas em protesto. Minha mãe tomou a decisão e, na semana seguinte, quando as pessoas que recolhiam sua contribuição para a organização sionista chegaram, ela disse: depois de Sabra e Shatila, não haverá mais um único centavo para você. Então, são várias histórias dos pontos de ruptura, né? E todos eles têm a ver com a informação, com a educação, com saber as coisas que não se sabia. Sim, mas eu acho muito importante falar também que existiam judeus antisionistas enquanto o Estado estava sendo criado, que viam, porque é antes de toda a máquina ideológica ser formada, eles viam um problema gigante num nacionalismo étnico, né? Já era possível de ver. Então, sempre existiram os antisionistas, né? Eu acho que vai acontecendo um rolo compressor ali da Marx. E aí eu vou discordar um pouco de que educação transforma. Eu, como educadora, questiono bastante, porque a educação ela também mantém no mesmo lugar, né? Então, assim, não é qualquer educação, porque muitas educações são feitas para sustentar o que já existe e continuar reproduzindo, né? É uma educação dirigida, né, digamos assim, né? Exato. Aos meus interesses, né? E por isso que o tipo de educação que eu faço não tem nada a ver com isso, né? É sempre no questionamento e o convite ao questionamento. Sim. É uma educação né? curiosa, em busca de Exato. desvendar as interrogações. E questione quem está falando com você, questione seu professor. Se ele não souber aguentar o seu questionamento, tem alguma coisa estranha aí. E tem mesmo. A gente faz, eu e o Caco somos parceiros em palestrar em colégios. E uma das coisas que a gente fala é justamente isso. Por gentileza, não acreditem em tudo que nós falamos. Vocês precisam interrogar-nos, né? E buscar, né, se a gente falou o que é correto ou não, né? Porque a história tem várias facetas. Você precisa buscar melhor, né, o entendimento delas, né? Então a gente faz isso, a gente faz analogias e tudo mais, né? E eu acho que tem sido um caminho muito bom, né? De provocar curiosidade, instigar as perguntas, né? Porque é a formação das pessoas, elas precisam saber, né? Não dá para dizer, olha, isso aqui, bota na cabeça dele, tchau. Não, né? Te forma,
né? Traz coisas melhores, né? Isso para nós tem sido muito bom mesmo, né? Mas uma das coisas também que a gente precisa falar é sobre a democracia americana, né? Ian Pape, interrogado, né? As manifestações oprimidas, né? O Ocidente em ebulição, né? A busca, né? A preocupação do Ocidente hoje é pós-Gaza botar, né, o Bahrein a administrar Gaza junto com os palestinos, outra aberração, né? Quando vamos dar a autodeterminação, né? O Hamas ele negocia, ele está em várias searas falando no Egito, né, lá no Catar, na Turquia, ele é recebido quando, né, os nossos a nossa resistência, né? E o Hamas não é só o Hamas, se chama Hamas várias vertentes, né? Quando nós vamos sentar na mesa e conversar diretamente do acordo de paz duradouro, porque essa Israel sionista ela só vive na guerra, ela não se sustenta na paz, dentro da minha opinião, né? Nós precisamos sentar e conversar. A Palestina ela é de cristãos, de islâmicos, de judeus, é de quem nasceu nela, é de quem quer paz. Ela é conhecida como a Terra da Paz, né? E como tem tanto É, amor. É a gente, incrível. a gente no ativismo, a gente parou de usar a palavra paz faz alguns anos, Uhum. assim, porque ela foi tão manipulada de um jeito horroroso pelo próprio Estado, né, dos acordos de paz e não sei o quê, porque o acordo de Agora Oslo, bravo. por exemplo, foi um acordo que quebrou muitas coisas da estrutura palestina e possibilitou uma ocupação muito mais feroz, né, do que antes. Então, assim, a gente fala de justiça, né? Perfeito. Tem uma coisa Perfeito. a gente fala de justiça. O que precisa é justiça. Perfeito. Mas eu entendo o desejo de paz, né? É uma sacanagem que pegaram essa palavra e deturparam ela, É porque é só a paz com justiça, né? né? E paz sem voz não é paz, é medo, né? Sim, Então é isso sim, que acontece, né? sim. Nós precisamos ter justiça, né, para ter paz, né? É algo casado, anda junto, né? São irmãos siameses, então não tem como ter paz sem justiça, né? E o respeito ao convívio, nós precisamos do respeito ao convívio, sabe? Nós precisamos de algo que nos faça olhar para frente. Eu não consigo ver hoje, né? ah, o que eu penso, né? Israel precisa de um acordo de paz para ela existir, né? Um acordo, algo que possa tranquilizar o mundo, porque daqui a 2 meses vai ter Olimpíadas. A Rússia ela vai participar porque tem a guerra na Ucrânia. Israel vai participar? Que força é essa? Como é que vai ser representado? Como é que um atleta, né, vai competir com um atleta que representa um país genocida? Perguntando como isso vai acontecer. Que movimento que vai ser esse? Eles estão prontos para isso? O mundo não vai ficar calado, né? Pode Espero o que não. militar ficar calado? Assim eu Não, espero. eu também espero. E a repressão na França vai ser muito forte. Eu temo pelas Olimpíadas o que eles podem fazer, né? Eu realmente temo pelas Olimpíadas. O que pode acontecer nas Olimpíadas, né? Sabe que se tira muito coelho da cartola, né? Vai que tira um coelho da cartola. E aí? A gente vai ser de novo chamado de terrorista, né? O ISIS não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver com nós, né? Uhum. A Al-Qaeda não tem nada a ver com nós. A nossa luta é interna, é lá para que a gente tenha as terras palestinas, né? E sempre tem uma novidade aparecendo, né? Eu temo pela Olimpíada, né? Agora é um momento realmente que a gente está vivendo sabe, são dias tensos, dias muito importantes chegando, acontecendo.
A gente precisa parar com essa máquina, né? Mataram os jornalistas, hoje a gente não vê tanta informação, né? Hoje eu estava ouvindo, ontem eu estava ouvindo um podcast que fala bastante ali da situação, e eles estavam falando dos números, né? Que parece que os números de mortos dá uma sensação estranha, porque Israel continua atacando e os números meio que estacionaram. E aí, assim, eles estavam levantando a hipótese de que, assim, Israel destruiu a estrutura de Gaza. Não tem como eles continuam contando nessa desestrutura, entende? Eu fiquei muito com isso na cabeça, faz todo sentido essa hipótese deles, porque eu também estou estranhando muito esses números parados desse jeito de mortos e Israel continua atacando, né? Não, E agora ataca no sul e ataca no norte, né? Antes eles estavam empurrando. Isso é a primeira coisa que precisa parar. E precisa entrar ajuda, é a primeira coisa. Mas depois disso ainda tem muito trabalho. Tem demais. Tem demais. Reconstruir tudo. Não só reconstruir tudo, desfazer toda a estrutura. Né? Se a gente começou, se agora as pessoas estão vendo, não dá para parar de ver. Entendeu? Exato. Eu tenho esse medo. De parar o imediato e as pessoas esquecerem que esse imediato ele foi causado por 75 anos de ocupação, né? Então, assim, me assusta também isso. E isso é verdade. Isso nos traz exatamente para essa questão da necessidade de descolonizar Israel, não apenas descolonizar a Palestina. Descolonizar os judeus, que são colonizados mentalmente, emocionalmente, intelectualmente pelo sionismo. É isso. Deixa eu continuar lendo aqui com o que nos diz, tá? Jamila Bunush diz, por mais pessoas assim, Tikauas diz, que orgulho dessa maravilhosa, que relato importante. Camila Muchon, eu tenho um grande amigo de Gaza e fui descobrindo com ele a história da Palestina. Uma loucura uma pessoa de Gaza necessitar de autorização de Israel para entrar na sua própria cidade. Gizifron, não em nosso nome, você não está sozinha, Yara. O maior perigo para os trabalhadores judeus é o sionismo. E aí o Walter Ponto lembra aquilo que o Mohamed já falou, Ilan Pappé está sofrendo grande perseguição nos Estados Unidos. A Regina 1224 diz, o educador transforma. Tikauas diz, querida Yara, a sua existência é muito importante para a continuidade da existência do meu povo. Obrigada por tanto. Regina 1224 diz, a chave da transformação é o educador. Camila Muchon diz, com certeza há vários tipos de educação. Sou professora. E Walter Ponto diz, não creio que Israel e os Estados Unidos estão preocupados, não. Isso seguirá até o genocídio completo. Eles querem o gás e a terra livre para o imperialismo. Gente, essas são várias questões que surgem aqui, que as pessoas que estão assistindo estão colocando. Eu estou querendo ler para trazer para vocês. Vocês percebem o quanto essa fala da Yara é importante nessa questão que é fundamental, aquilo que o Mohamed fala muitas vezes, a disputa por corações e mentes, essa questão que é fundamental da informação sobre o que é o sionismo e da importância de dizer que, como disse alguém aqui, que eu não vou lembrar o nome agora, não em nosso nome, porque nem todos os judeus são sionistas. E isso é muito importante. Nem todos os judeus concordam com o que está acontecendo. E por isso que, como alguém também já disse aqui, talvez o sionismo seja hoje a maior força antissemita. Talvez a maior ameaça à segurança dos judeus no mundo hoje seja o sionismo. Eu pensei várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria falar um pouco do voto
vozes, talvez, né, do coletivo. Acho que é bem importante. Então, né, o Vozes Judaicas por Libertação, a gente se juntou aí um grupo maior agora nas manifestações que começaram depois do 7 de outubro, né? E é muito, muito bom poder encontrar essas pessoas e poder concretizar esse coletivo, né? Esses outros judeus desgarrados do sionismo e poder imaginar um judaísmo livre desse sionismo também, né? Porque, de algum jeito, a gente também ficou sem comunidade, né? A gente ficou sem ter a nossa conexão com a nossa cultura, porque aqui em São Paulo é muito difícil isso, né? Infelizmente, mas a gente começou aí uma construção, espero que mais pessoas cheguem e que a gente consiga construir, né? Eu fico com uma certa inveja de alguns grupos, né, nos Estados Unidos. Eles também não são a maioria nessas comunidades que eles são a minoria em várias delas, mas eles têm mais comunidade, né, que a gente, eles têm números maiores. Então, é isso, só é um agradecimento público à existência do Vozes. Vai aumentar, pode ter certeza que isso vai aumentar, né? Os palestinos, né, também, eles precisam limpar a mente, né, alguns, né? A gente precisa confraternizar, né, no sentido de comer hummus juntos, zaatar, kebabs, falafel, né, dançar juntos, porque o convívio, né? A gente fala também da xenofobia, né? Xenofobia Uhum. é horrível, né? Então, não, a xenofobia tem que ser um número das coisas que acontecem, né? Eu vi o Breno Altman entrando aí, eu quero dizer que eu sou fã, muito fã do Breno. Fantástico, Breno, teu trabalho, né? Isso me lembra a perseguição que ele sofre, né? De tantos, né? Da coragem dele, meus parabéns pela sua coragem. Nós precisamos da sua coragem, da sua lucidez, da sua história ser contada. Da mesma forma, a Yara, estou conhecendo hoje, e eu estou surpreendido de uma forma muito boa, né? De saber dessas pessoas que contam a sua experiência, né? As suas vidas e dizem, né? O quanto tem significado, tem potência em dizer: sou de origem judaica, sou judeu e o que estão fazendo é errado. Né? Eu acho que essa centelha, né, ao fundo, essa luz que vem lá no fundo, ela tem a importância muito forte de vocês estarem conosco, né? Porque isso vai vislumbrar um futuro melhor, né? De convívio. Esse convívio nós precisamos, né? No Brasil eu me sinto muito bem, me sinto seguro, né? Hoje, será que um judeu se sente seguro em Israel? A que ponto Israel chegou? O que ela buscou? Ela se sente segura? Tem segurança lá? Depois desse ataque do Irã? Depois de, né, 6 meses de atrocidades, né, e maluquices em Gaza e serem, né, o exército tão poderoso, né, se sentir derrotado? Se sente seguro Israel? Eu posso tentar responder assim essa sua pergunta, se os judeus se sentem seguros em Israel, porque eu acho que sim e que não. Eu acho que sempre sim, porque eles têm Estados Unidos atrás deles e um exército super forte. E aparentemente eles podem fazer um genocídio sem, entendeu? Ainda a reação ainda está vindo das bases. A mídia ainda fala de guerra. Que guerra? Como é que eles falam guerra, sabe? Assim, é uma loucura. Então, nesse sentido, eu acho que eles se sentem seguros. Por outro lado, eu acho que não, porque é insustentável. Porque é insustentável, porque é um Estado... E, assim, eles vão lutar... Alguém perguntou ali no meio do caminho se
Eu acho que a solução vai vir dos israelenses, de dentro de Israel. Eu acho que não, gente. Eu acho que tem que ter pressão internacional, né? Nosso governo é um governo que ele faz, né? Ele vai bem em algumas coisas, em outras coisas a gente quer mais dele, né? A gente quer bem mais dele. Mas é melhorzinho do que outros. Mas eu não acho que vem de lá. Os meus conhecidos ativistas antisionistas israelenses que estão lá são poucos. E eles pedem ajuda internacional o tempo Sim, todo. Falam que eles não têm. precisam fazer pressão aqui. Pressiona aqui, ó. E aí eles ficam loucamente mandando as informações do que eles conseguem pegar e mandar para organizações internacionais aonde poder pressionar, porque é uma é muito, muito difícil ter uma. Eles conseguirem enxergar a loucura na qual eles estão submersos. Muito difícil. E assim, alguém escreveu, não, eles sabem o que é. Eu acho que vários sabem, mas eu acho que Mas a maioria não. vários estão vendidos a uma ideologia. Então, Sabe que eu gosto muito de música, né? Tem uma que é, como é que é ainda? Ele canta assim, eu esqueci o nome do grupo musical, mas também é algo que a gente sabe. O ódio cega. O ódio cega. O Então, tem medo coisas. também, né? O medo O medo também. também, porque eu acho que grande parte da ideologia sionista está baseada no medo da perseguição. Isso. Então, nós judeus fomos perseguidos e vamos continuar sendo perseguidos. Só nós, né? Não existem Não. outros povos perseguidos, outros povos que sofrem opressões, né? É uma loucura em si também, né? Essa ideia. Então, assim, Isso precisa porque acabar. para mim é evidente, assim, se você luta pelo fim de uma opressão, você luta pelo fim de todas as Todas opressões. as opressões, Para mim. exatamente. E você vai tentar entender de onde elas vêm, o que fez elas existirem para você poder, né? A libertação tem que ser de todos, senão não seremos livres, né? Mas senão é uma liberdade incompleta, que nem o Mandela, o sábio Mandela, né? Ele profetizou, ele disse, né? Nossa liberdade nunca será completa sem a liberdade da Palestina. Né? Eu acredito que também a libertação judaica do sionismo passa pela libertação da Palestina, né? Porque o sionismo tomou para si, né? O judaísmo, né? Pô, e a gente sabe o quanto é fantástica, né? O conhecimento, né? Que é a primazia, né? Que a gente percebe as informações, a curiosidade, né? Tantas pessoas, né? Que a gente pode citar, né? Que são, né? Dessa cepa que nós também compartilhamos, nós palestinos, né? Nós palestinos é uma coisa estranha dizer nós palestinos, né? Porque nós é a mesma coisa. Porque a nossa genética ela é íntima, né? Teve um debate que eu participei e disse, olha, talvez eu tenha mais genética judia do que o Last, esse que o Breno quer debater. Provavelmente eu tenha mais genética, né? Porque, pô, se falaram árabe, né? Eu pensar pela genética é algo que nunca me agradou. Eu tenho uma questão com isso. Mas é a argumentação do lado de lá, sabe? Essa genética, né? Então isso é horrível. Mas é provável que a minha família, ou se eu nunca vim, imigrou para lá, ou veio de lá, mas como é que é essa matemática? Como é que tem essa certeza toda? Né? É louco isso. É isso. É isso que eu acho uma viagem. Porque assim, gente, um amigo meu que é historiador estava me perguntando ontem.
Tá, mas quando que surgiram os palestinos? Eu não sei se surgiram. Os palestinos, eles estão A gente veio de Marte, né? Nós brotamos da milhares de Terra. anos, eles estão lá, né? Não é? Nós É somos isso, eles vocês, estão vocês, lá, eles vocês são passaram por todas as nós. transformações que aquele território foi passando. Exato, perfeito, perfeito. Passaram várias civilizações e estávamos lá, né? Uns saíram, outros voltaram, né? Uns ficaram, uns começaram a falar árabe, né? Outros se converteram para Isso. outra Se religião, são novos converteram a outras cristãos, são religiões, islâmicos, mas né? suas raízes Mas, são lá, é isso. mas as tradições, a forma de cantar, a forma de dançar, A a forma de comer, comida, exato, tudo, pelo amor de Deus, a né? Allahu Akbar, agricultura, essa diferença, né? a sabedoria da agricultura, dessa terra Exato, maravilhosa. perfeito, perfeito. O receber bem, né? O meu pai, ele Sim. contava, né, que tinha um ditado cristão, né? Coma na casa de um judeu, durma na casa de um árabe. Eu não sei por que disso, mas era esse o ditado do cristão, né? E também o que eu sabia também, né, é que que o vô contava para o meu pai, não conhecia os meus avós. Ele dizia que quando havia seca, eles iam para a sinagoga ou para a igreja ou para a mesquita rezar por chuva, né? Uhum. Eles iam lá. Todos falavam árabe, se entendia, né? É mais fácil quando se fala o mesmo idioma. E aí vem o europeu com essa história de tomar, de expulsar. Já estragaram a América, já estragaram a Ásia, já Europeu estragaram toda a África. branco, né? Judeu europeu branco. Sim, Que tem esse, diferença sim, entre outros judeus que não são brancos, né? sim, Que exato. Né? tem E além também uma disso, questão em Israel com isso. Bem Tem o não racismo, pode, tem essa diferença. o racismo não é só contra os palestinos, o racismo é também contra judeus não brancos. tem toda uma diferenciação, não é do mesmo jeito e tal, mas ele é generalizado ali nessa sociedade. Com a primeira intifada, ou a segunda, eu não sei, eles tiveram que trazer os judeus da Etiópia, né? Que sofrem racismo lá. Muito, Né? Muito muito. racismo. Né? Seus rabinos não foram reconhecidos, os rabinos deles não foram reconhecidos pelo rabinato israelense. Eles anularam casamentos. Tem nexo. Tem nexo. Tem nexo. Gente, eu estou aqui encantado com a conversa de vocês, completamente encantado. Eu não estou me segurando para não entrar, porque está lindo, está maravilhoso ver essa conversa de uma judia israelense e de um palestino brasileiro, e que mostra tanta coisa que tem em comum, como vocês estavam falando aí. Eu acho lindo de ver. Eu queria trazer uma coisinha ainda sobre o Vozes, né, para quem está nos ouvindo e tal. O Vozes está no Instagram, né, gente? Acho que quase todo mundo sabe disso. Né? Coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Você teca ali Vozes Judaicas por Libertacal e vai aparecer. E aí tem a nota de posicionamento do Vozes, lá de 14 de novembro, que é a postagem que está fixada ali, não é? Em meio a um levante popular internacional contra o massacre de Israel na faixa de Gaza em 2014, um grupo de judeus não sionistas realizou um ato em frente ao consulado de Israel em São Paulo. Erguendo cartazes críticos à ocupação e ao massacre, o pequeno protesto pode ter reunido menos de uma dúzia de pessoas, mas chamou a atenção da opinião pública por marcar o retorno de um movimento judaico não sionista no Brasil, depois de um longo período de ausência. De lá para cá, foram quase 10 anos de reorganização de um grupo inicialmente formado por ativistas experientes em organizações de direitos humanos em Palestina e Israel, somados a novos encontros reacendidos na urgência da conjuntura desde o dia 7 de outubro. Em face ao massacre em curso promovido por Israel sobre a população palestina da faixa de Gaza, entendemos a necessidade de levantar uma narrativa judaica divergente das hegemônicas. Assim nasce, oficialmente, o coletivo
Vozes Judaicas por Libertação. São 7 slides, eu li o primeiro e lerei o último. Nossa pequena comunidade judaica nasce como instrumento coletivo da luta por libertação e faz coro com diversos movimentos judaicos organizados ao redor do mundo que clamam por justiça e solidariedade ao povo palestino. Estendemos o convite a todas, todos e todes aqueles que busquem um lugar possível para a identidade e a luta. Não respaldamos um projeto de opressão e morte em nosso nome. Não nos calaremos diante da barbárie. Eu acho lindo e corretíssimo esse posicionamento do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, e eu estou realmente, além de emocionado, honradíssimo de ter a presença da Yara aqui, também, falando pelo coletivo Vozes Judaicas por Libertação, e isto aparece nos comentários todos que estão entrando ali. Eu queria ainda retomar a questão da paz e da justiça para ler uma frase da Rima Zara. A Rima Zara é psicóloga, é palestina-libanesa, e ela esteve na primeira live que o nosso comitê fez. E aí ela tem uma frase que está lá no Instagram dela, que diz assim: não se trata de paz, é justiça. A paz é consequência de uma situação justa. Enquanto houver injustiça, enquanto houver colonialismo, não tem como ter paz. E aí eu queria explicar o nome do nosso comitê, que é Comitê pela Paz na Palestina, com um anexo ali, contra o apartheid e o genocídio. A gente está numa cidade muito complicada, com uma população majoritariamente bolsonarista, na extrema-direita, com muito antissemitismo, e é muito difícil aqui você levantar algumas pautas. E aí nós pensamos, mas contra a paz ninguém pode ser, né? Talvez ingenuamente a gente pensou, vamos chamar de pela paz na Palestina, porque ninguém pode ser contra a paz. Estamos aprendendo que tem muita gente que é contra a paz, viu? Mas, enfim, o fato é isso, não se trata de paz, é justiça. Enquanto houver injustiça, não terá como ter paz. Gente, a gente já está há uma hora... Eu ficando louca com barulho, gente. Enquanto toda essa conversa aconteceu, o barulho continua. Pois é, a gente já está 1h40. A Yara disse que ia responder uma pergunta só e ia sair. Eu fiquei aqui quietinho, não vou tocar no assunto para ver até onde ela aguenta. Mas então a gente queria estar finalizando. Eu vou pedir, Mohamed, que você fale o que você quer falar para finalizar. Depois eu peço para a Yara e aí a gente termina. E eu já quero, antes disso, agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo, as pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no nosso perfil do comitê, depois a gente leva para o nosso canal do YouTube, Paz na Palestina SCS, vai ficar lá também. Tá? Então, Mohamed, fala aí para finalizar, depois a Yara fala para finalizar de verdade, e aí a gente termina. Bom, gente, foi uma semana intensa, né? Começamos segunda-feira, né, com uma live, né, dos palestinos para os gaúchos, né, resiliência, solidariedade, a essa tragédia que aconteceu aqui no Sul, né, que atingiu a todos, que teve uma movimentação da comunidade palestina em prol, né, de ajudar os nossos irmãos, né, nossos patrícios gaúchos, né, com água, alimentos, colchões e tudo, né. Depois, na quarta-feira, né, a gente teve uma live, né, muito boa, né, que a gente falou sobre a Nakba, né. Foi uma live muito intensa com o Walid Rabah, com a presença do Walid Rabah, né. E hoje encerrando com chave de ouro. Gente com chave de ouro. Né? E do Cais Hussein, né? E do Cais Hussein também. Do Cais e do Ashraf, né? E do Ashraf. Da Mayara hoje, né? São pessoas maravilhosas, maravilhosas.
né, que para nós, a minha prima, a Miasser, na segunda-feira, né, são pessoas maravilhosas que mostraram discernimento, intensidade, conhecimento, informação precisa, né? Eu, né, me sinto honrado de fazer parte dessas lives, conhecer essas pessoas maravilhosas, né, e vislumbrar um bom destino, né, uma possibilidade de um bom destino para a humanidade. A gente viu coisas ruins, a gente falou de coisas não tão agradáveis, né, mas a esperança, ela que nos move, ela que nos faz ir em frente, né, encontrar pessoas como a Yara, né, como a Mayara, como o Ashraf, como o Kais, como a minha prima, né, como o Walid, como o Caco, como o Márcio, como todo o pessoal do nosso comitê, né, faz a gente ir para frente, né, e lutar por dias melhores, dias mais dignos, dias de mais sorriso, de mais confraternização, né? De mais respeito entre os diferentes e mais admiração, né? Entre as novas coisas que se apresentam, né? Eu me sinto muito honrado de fazer parte, né? Desse movimento, né? E a luta continua e não para por aqui e ela vai longe, né? Um abraço a todos, muito obrigado. Eu? Isso. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu não costumo aceitar, eu sou meio ruim nessas coisas. Mas eu acho que é isso, a gente precisa continuar falando. Eu me sinto, às vezes, até um pouco estranho trazendo as minhas histórias, elas parecem alegorias, eu não sei, e eu não estou falando da dor dos palestinos quando eu trago as minhas histórias. Então, para mim é muito importante falar da ocupação, da história, das mortes, dos massacres, da Nakba, da catástrofe, da ongoing Nakba, né? A Nakba que continua acontecendo todos os dias na vida dos palestinos. E isso precisa ser cada vez mais falado para as pessoas saberem o que está acontecendo lá, né? Então, é sempre muito importante falar dessas coisas para todo mundo saber. Sabendo. Às vezes a gente tem mais gente nessa luta com a gente. Sim. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Terminamos, Mohamed, é você que nos tira do ar. Então, salam, shalom a todos, paz, né? Uma boa noite e um bom final de semana a todos. E que o Sul tenha mais sol do que chuva e que as coisas fiquem, né, voltem ao normal aqui. Um abraço a todos, uma boa noite.